Para a gente compreender esse caso complexo, é essencial que a gente introduza as relações familiares envolvidas. Vamos dividir a família central em 3 núcleos. No primeiro, temos Tiago, que é casado com Elisamar. Juntos, eles têm 3 filhos. No segundo, temos Marcos, patriarca da família, pai do Tiago, casado com Renata, e Gabriela, filha somente de Renata, e enteada de Marcos. E no último, temos Cláudia, ex-esposa de Marcos, mãe de Ana e Tiago, e Ana, irmã de Tiago e filha de Marcos. Imagine uma chácara espaçosa no Itapoã, Distrito Federal, avaliada em R$2 milhões, não por ser uma mansão, mas pelo vasto terreno que ocupava. Nessa propriedade, 2 famílias moravam em casas diferentes. Marcos era o dono do terreno e vivia com sua esposa e a filha dela, Gabriela, em uma casa, enquanto sua ex-esposa e filha biológica viviam em outra parte da chácara, Cláudia e Ana Beatriz. Já Tiago, seu filho mais velho, vivia próximo ali da região, em um condomínio, onde morava com a sua esposa e 3 filhos. Além das famílias, os funcionários da chácara, Gideon e Horácio, também residiam no local. Estavam sempre em contato com as famílias. O que ninguém poderia prever era que esses 2 homens tão próximos, motivados pela ganância, seriam os responsáveis por arquitetar um dos crimes mais macabros já visto em todo o Distrito Federal. Para compreender os eventos que culminaram nesse crime bárbaro, precisamos começar falando dos funcionários da chácara. Gideon e Horácio trabalhavam para Marcos, prestando serviços regularmente, e ao que tudo indica, residiam no local. Eles atuavam como caseiros e prestadores de serviço e estavam constantemente na chácara. No dia 28 de dezembro de 2022, o plano sinistro foi posto em ação. A intenção de Gideon e Horácio era se apoderar da chácara de Marcos e lucrar com a venda da propriedade. Nesse dia, tudo parecia normal na chácara, onde estavam Marcos, sua esposa Renata e a filha dela, Gabriela. Contudo, o cenário mudaria drasticamente. Gideon facilitou a entrada de 2 cúmplices, Carloman e um adolescente, o qual o nome não foi identificado, dando-lhes acesso à propriedade. A ideia era simular um assalto, render as vítimas e sequestrá-las. Carloman e o adolescente, então, invadiram a casa e, naquele momento, Horácio, que já estava conspirado com os criminosos, fingiu ser uma vítima, ajudando a manter a ilusão do assalto. Com Marcos, Renata e Gabriela rendidos, o plano começou a se desdobrar. O próprio Marcos, ao tentar reagir, foi alvejado com um tiro na cabeça por Carloman. Embora gravemente ferido, ele sobreviveu ao disparo, mas ficou inconsciente e agonizando. As 3 vítimas, então, foram amordaçadas, vendadas e transportadas para um cativeiro em Planaltina, sem perceberem que Gideon e Horácio estavam envolvidos. Esse cativeiro já tinha sido alugado há 3 meses atrás, e isso indica um planejamento frio. Marcos, ainda vivo, foi enrolado em um tapete e levado junto com Renata e Gabriela até o cativeiro. Na casa, as vítimas permaneceram amordaçadas e vendadas o tempo inteiro. Mais tarde, naquela noite, os criminosos decidiram agir de forma ainda mais brutal. Marcos, embora respirando, foi retirado do cômodo onde estava Renata e Gabriela, levado ao quintal arenoso da casa e esquartejado, possivelmente ainda vivo. Horácio e Gideon, então, enterram seu corpo ali mesmo, marcando a primeira vítima fatal desse crime hediondo. E o próprio adolescente, que até então fazia parte da organização criminosa, se assustou com tamanha brutalidade e, sem ninguém perceber, fugiu do cativeiro. Com essa primeira execução, o plano criminoso continuaria a se desenrolar, deixando um rastro de violência e terror. Após os eventos cruéis do dia 28 de dezembro, chegamos ao dia 4 de janeiro. As vítimas, Renata e Gabriela, haviam passado a virada do ano no cativeiro, amordaçadas e amarradas. Marcos estava morto e os criminosos planejavam seus próximos passos. Agora era a vez de Cláudia e Ana passarem pelo terror. Cláudia, a mãe do Tiago e ex-esposa de Marcos, estava de mudança naquele dia. Ela havia acabado de vender uma casa e usaria o dinheiro
dinheiro para se mudar para uma outra residência e sair da chácara. Além disso, Gideon e Horácio sabiam que Cláudia tinha recebido R$79 mil em espécie, do total de R$200 mil da venda da casa, e uma parcela significativa desse dinheiro ainda estaria na chácara. A Cláudia estava encarregada de entregar as chaves da casa que havia vendido para a compradora, mas o contato entre elas nunca aconteceu. O motivo desse silêncio? Já podemos imaginar. Com o celular de Marcos nas mãos, os criminosos passaram-se por ele. Enviaram uma mensagem para Cláudia dizendo que Gideon, Horácio e Fabrício, que era o responsável pelo cativeiro, iriam lá ajudá-la na mudança. Gideon e Horácio eram figuras conhecidas da família e Cláudia, sem suspeitar de nada, aceitou a ajuda. Na primeira leva de itens para a nova casa, Gideon e Horácio levaram alguns objetos menores, mas com um plano perverso: deixar Carloman escondido na casa e preparar o terreno para o falso assalto. No retorno, na segunda parte da mudança, Cláudia finalmente seguiu até a nova casa, enquanto Ana permanecia na chácara, cuidando dos itens restantes. Era uma mudança normal até então, porém, ao chegar à nova casa, Cláudia foi surpreendida por Carloman, que encenou um assalto. Ali, ela foi rendida e mantida refém, mas não sabia que o pior ainda estava por vir. Na terceira e última etapa da mudança, Gideon e Horácio retornaram com Ana para a nova residência. A casa da chácara estava vazia e nada mais restava ali. Ao chegarem na nova casa, o cenário de terror se repetiu. Carloman, em uma encenação perfeita, fez todos parecerem vítimas, inclusive os seus cúmplices, Gideon, Fabrício e Horácio. Sem entender o que realmente estava acontecendo, Cláudia e Ana foram imobilizadas, vendadas e levadas ao cativeiro em Planaltina, onde a escuridão e o medo as aguardavam. Após o dia 4 de janeiro, as 4 vítimas, Renata, Gabriela, Cláudia e Ana, já estavam presas no cativeiro. As 2 mães e suas filhas foram separadas, mantidas em cômodos diferentes. Renata e Gabriela de um lado, Cláudia e Ana de outro. Durante esse período, até o fatídico dia 12, o Tiago tentava desesperadamente se comunicar com seu pai. Mas nessa altura, Marcos já estava morto há muito tempo. Foi então que os criminosos elaboraram um novo plano macabro. Uma carta falsificada, como se tivesse sido escrita por Marcos, foi utilizada para atrair o Tiago. Algumas coisas não ficam claras na investigação. Quem teria realmente escrito a carta? Sabemos que não foi Marcos, mas quem teria escrito? Os criminosos tentaram falsificar a forma com que Marcos falaria com seu filho. Mas por que utilizar uma carta, já que eles estavam com o celular de Marcos? Não sabemos essas respostas. Na verdade, não se sabe de forma conclusiva e efetiva que essa carta foi categoricamente utilizada para atrair o Tiago. O que sabemos é que ela existe e não foi escrita por Marcos. Independente da forma com que ele tenha sido atraído, ele foi fisgado. É de se imaginar que não tenha sido tão difícil, pois Horácio era conhecido da família há anos e o Tiago não conseguia comunicação com seu pai há bastante tempo. Ele sabia que tinha algo errado e foi verificar. Podemos suspeitar, apesar das investigações não terem aberto esse fato, de que, caso a carta realmente tenha sido utilizada, ela foi entregue por Horácio, pois ele que buscou Tiago no condomínio. Enquanto os dois ainda estavam a caminho da chácara, Gideon preparava novamente o cenário para uma emboscada, posicionando Carloman e um novo integrante conhecido como Galego, que substituía o Fabrício, pois sua responsabilidade era cuidar do cativeiro. Alguns detalhes curiosos é que no sequestro da Ana e da Cláudia, o Fabrício tinha substituído a falta do adolescente, e agora, com 4 pessoas no cativeiro e sem o adolescente, o Fabrício não poderia participar dessa ação como da última vez. Foi necessário mais uma pessoa. Quando Tiago finalmente chegou, foi brutalmente rendido por Carloman e Galego, tendo seus pés e mãos amarrados, sua boca amordaçada e em seguida levado ao cativeiro somente por Galego. A encenação de Horácio repetia o mesmo padrão. Ao chegar na chácara com Tiago, fingiu mais uma vez um assalto. Mas o terror estava longe de acabar. Horácio e Gideon então mantêm o mesmo padrão nas suas ações. Eles ficam na chácara, pois a família confia neles. É muito mais fácil atrair a presa direto para a emboscada. Pouco tempo depois do sequestro do Tiago, a Elisamar estava indo ao encontro em direção à chácara. E essa informação pode ter sido revelada pelo próprio Tiago enquanto ele estava no carro com Horácio. Lá, eles se preparavam, Carloman, Gideon e Horácio, para a captura
procura de mais 3 vítimas. Mas um buraco que temos na investigação é justamente como que eles sabiam que a Elisamar estava vindo na sequência. Essa informação não é revelada, mas o fato é que ela chegou e acompanhada dos seus 3 filhos. Ao chegar, Carloman, com sua frieza habitual, a rendeu junto com as crianças, levando-os para dentro da residência. No entanto, ao contrário das outras vítimas, eles não foram levados ao cativeiro. Elisamar e seus filhos foram conduzidos para a região de Cristalina, Goiás, a aproximadamente 100 quilômetros de distância da chácara. Na madrugada do dia 13 de janeiro, o destino de Elisamar e das crianças foi selado de forma brutal. Todos foram asfixiados e seus corpos, junto com o carro de Elisamar, foram queimados à beira de uma estrada, a BR-251. Sem qualquer tentativa de ocultação, o veículo ficou abandonado na rodovia, com os corpos carbonizados em seu interior. A crueldade desses assassinos havia atingido um novo nível de horror. Após cometerem esse ato aterrorizante, os criminosos retornaram ao cativeiro, chegando no final do dia 13, provavelmente à noite ou no início da noite. Mal haviam terminado o massacre da família de Elisamar e já na madrugada do dia 14, Renata e Gabriela foram levadas em direção à cidade de Unai, Minas Gerais, a cerca de 200 quilômetros do cativeiro. Essas 2 vítimas também tiveram suas vidas cruelmente tiradas e seus corpos foram carbonizados dentro dos veículos, novamente abandonados. Apesar dessas informações serem menos detalhadas, supõe-se que o modus operandi do assassinato de Elisamar e as crianças Renata e Gabriela tenham sido parecidos, com Carloman tomando posse do carro das vítimas e levando-as de refém junto consigo no carro. Já Gideon e Horácio dariam cobertura em outro veículo, e depois que o ato fosse cometido, Carloman voltaria com seus comparsas para a chácara. Durante todo esse período, enquanto as vítimas eram assassinadas uma a uma, os criminosos aproveitavam para extorquir suas contas bancárias. Foi encontrado um caderno com anotações de cartões de créditos e senhas bancárias, evidenciando a ganância por trás dos atos monstruosos. Eles tinham informações sobre a venda da casa de Cláudia e os valores envolvidos nessa venda. Além do interesse no terreno de Marcos, a extorsão, assim como os assassinatos, foi parte integral do plano. A essa altura, os criminosos já haviam ceifado 7 vidas e descartado os seus corpos de maneiras absurdas, como se não fossem nada. Os criminosos então retornam para o cativeiro no Distrito Federal na madrugada do dia 14. Quando eles chegam no cativeiro, o Gideon estava com a mão queimada por conta dos atos cometidos. Então podemos sugerir que ele participou efetivamente nos atos de queima, tanto de Elisamar e seus filhos, quanto de Renata e Gabriela. Agora, chegamos no dia 15 de janeiro de 2023. Horácio e Gideon conversam sobre qual seria o próximo passo. Eles decidem como iriam selar o destino das últimas 3 vítimas. Dessa vez, os criminosos não saíram do estado, levando Cláudia e seus filhos para uma região rural de Planaltina, não muito longe do cativeiro. Um local nitidamente ermo, onde seus corpos nunca iriam ser encontrados. Essa região fica a aproximadamente 60 quilômetros de distância do cativeiro. Ali, Tiago, Ana e Cláudia respiraram pela última vez, sem nunca imaginar que a lâmina que ceifaria suas vidas estava sendo empunhada por alguém da sua convivência. Gideon apenas olhou enquanto Horácio cometia o ato. A forma com que essas vidas foram tiradas, especialmente essas últimas 3, foi tão brutal que nem o próprio delegado quis dar detalhes de como foi feita. A única coisa que ele disse é que se foi utilizado faca e que não teve um padrão ao assassinar essas pessoas. Dá pra se imaginar o que uma faca faz no rosto ou no corpo de alguém, ainda mais na mão de um psicopata sem empatia nenhuma. Depois de serem brutalmente assassinados, os seus corpos foram jogados numa vala, uma cisterna, um poço, e na sequência, cobertos com terra, pedra e folhagens, na esperança de ocultar os cadáveres.